Fala galera, beleza? Professor Ramon na área e esse é mais um vídeo do canal Chega em Matemática. E para a nossa aula de hoje, a gente vai começar por esse exercício aqui, ó, que está aparecendo para vocês aí. Então vamos lá. Opa, exercício aqui. Então tá assim, ó, uma pessoa obesa, pesando num certo momento 156 quilos, recolhe-se a um spa onde se anuncia perdas de peso de até 2,5 kg por semana. Suponha que isso realmente ocorra nessas condições. E aí tá lá. A. Encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo P que essa pessoa poderá atingir após N semanas. B. Calcule o número mínimo de semanas completas que essa pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com menos de 120 quilos de peso. Então, vamos lá, né? Esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, se você leu, né, a thumbnail desse vídeo e também o título, a gente vai falar sobre a parte das funções, né? Mas antes da gente resolver esse exercício, a gente vai começar a falar aí sobre uma parte básica dessa função que você precisa dominar para que você consiga entender essa resolução daqui para frente, tá? Então, para quem não sabe, a função nada mais é do que o relacionamento entre dois conjuntos. Como assim o relacionamento entre dois conjuntos? A ligação entre eles, como eles trabalham juntos, tecnicamente é isso. E funções, nós vamos dizer que é o mecanismo que leva o número de um conjunto a se ligar ao conjunto de outro, né? Então vamos lá. Tecnicamente, o que nós temos aqui são dois conjuntos conhecidos, tá? Dois conjuntos determinados aí. Então, temos lá esses dois conjuntos, né? Que a gente diz que são dois conjuntos determinados. E óbvio que vão receber nomes também. Esse cara aqui chama-se domínio, tá? Já já vocês vão entender o porquê. Esse cara chama-se domínio. Esse outro cara chama-se contradomínio. Chama-se contradomínio, beleza? Então esses caras, um conjunto contém elementos ali dentro. Vamos dizer que o conjunto dos domínios seria conjunto 1, 2 e 3. Poderia ter outros, tá? E contradomínios seriam lá A, B, C e D. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Quando nós relacionamos esse conjunto, nós temos uma função. Então, eu tenho aqui um elemento de domínio ligado com o de contradomínio e assim sucessivamente, né? Ó. Então, temos ali correspondentes do contradomínio, do domínio no contradomínio. E aí você vai falar assim para mim, o D ficou sozinho. E galera, tá tudo bem, no contradomínio isso pode acontecer, tá? No conceito básico das funções, o que não pode acontecer? Elementos do domínio, né, do nosso primeiro conjunto, não ter correspondente no contradomínio, tá? Então, conceito básico de funções. Vou falar pausadamente aí para você poder anotar. Relação entre dois conjuntos onde cada elemento do conjunto domínio tenha ligação única com elementos do contradomínio, ou seja, cada elemento do contradomínio pode ter apenas um correspondente no contradomínio. Isso é muito importante deixar claro para vocês. Mas vamos lá. Funções, a gente são essas setinhas aí em vermelho que ligam, tá? E para nós, a função base, né? Quando a gente fala da função, ela vai ter aí uma forma básica, um mecanismo básico, tá? Toda função f de x, que são essas setinhas que vocês estão vendo aí em vermelho, ela vai ser da seguinte forma: ela vai ter uma parte fixa somado ou subtraído com uma parte variante, tá? O que é uma parte variante? Uma parte que varia, que muda, que o valor pode mudar. A base da função é isso, uma parte fixa e uma parte variante. Lembrando que ele pode ser somado ou subtraído aqui, tudo bem? Em base, né, vulgarmente falando, esse cara aqui vai ser um número, esse cara aqui obrigatoriamente vai ter uma variável, né? Vamos se dizer assim, vamos colocar aqui uma letra, tudo bem? Que são as variáveis, são os valores que podem mudar quando a gente fala. Nossa, eu vou escrever letra direita, tá horrível essa letra aqui, hein? Vamos lá. São, então, uma letra, beleza? Então, toda vez que nós falamos de função,
lei de formação de uma função, que é isso que eu estou mostrando, esse mecanismo que a gente está encontrando, vai ser sempre assim, eu tenho uma parte fixa e uma parte variável. Lembrando que não obrigatoriamente precisa ser nessa ordem, tá? Nas representações mais básicas que a gente vê, de livros, lista de exercício e assim por diante, às vezes ela está trocada de lado. Vem primeiro a parte variante, depois a parte fixa, isso não é uma obrigatoriedade, nós não temos uma ordem certa para ser feito isso, tá? Ele pode ser feito em qualquer ordem. Bom, vamos lá então? Feito isso, feito o básico, você entendeu o básico sobre as funções, é importante saber o seguinte, né? Que toda vez que nós falamos de uma função, a gente pode classificar ela de 4 maneiras possíveis, na verdade. A gente pode classificar essa função, né? Como sendo necessariamente uma função constante, né? Então, primeira classificação. Função constante. O que é essa função constante? F de x é igual a um número. Então, tecnicamente, sempre vai ser o mesmo número, independente do tempo que passe, né? Então, vamos pensar assim. Eu tenho 50 reais guardados na minha carteira. Se eu não mexer com esse dinheiro, durante um mês inteiro, vai passar 30 dias, ele vai continuar sendo 50 reais. Isso é uma função constante, né? E aí, toda vez que a gente falar disso, eu tenho lá f de x igual a um número, né? Tudo bem? F de x igual a um número. Isso é uma função constante. Nós temos um outro tipo de função que ele pode ser chamado de função linear, tá? O que é a função linear? Ela só tem a parte variante. Então, vai ser alguma coisa vezes x. Nós não temos parte fixa, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma função linear. Então, nós temos lá f de x vai ser alguma coisa vezes x. Vamos chamar de a vezes x. Tudo bem? Esse a representa o coeficiente de uma função. Vamos chamar de a vezes x. Nós não temos parte fixa, tá? Então, tecnicamente, para essa função não tem parte fixa. Me desculpem pela letra que eu estou escrevendo meio rápido, tá? Enfim, seguindo, nós temos uma outra função chamada função não linear. Essa função não linear, sim, ela é uma função que nós chamamos de função afim, tá? Então, nós temos uma função que a gente vai chamar ela de função afim, que ela é a parte completa, tudo bem? O que é a parte completa, Pro? Ela tem lá o f de x, que é igual a vezes x, que é a parte variante, mais o b, que representa para nós a parte fixa, né? Então, essa parte aqui é a parte que varia, essa parte aqui é a parte fixa. Tudo bem? E essa função é chamada de função afim. Nós temos ainda, necessariamente, né, uma função chamada função identidade. Por que é essa função identidade? Quando ela necessariamente não tem coeficientes diferente de 1, né? A gente tem isso aqui, ó. A função identidade, a gente tem isso aqui, ó. Nós temos fx igual a x, ok? Então aqui, lembrando, tá, gente, que essa é só uma revisão base para a gente começar a resolver o nosso exercício que eu apresentei lá no comecinho. Então esse é o conceito básico da função. Nós temos muito mais coisas do que isso, tá? Mas esse é só a base para a gente começar a resolver nosso exercício. Vamos voltar lá para o exercício? Então, voltando aí no nosso exercício, né? Ó, lembrando, como é que eu identifico que esse cara é uma função? Como que eu faço isso? Eu tenho que sempre ter alguma coisa dependendo de outra, um número como resposta de outro, né? Nesse caso aqui, ó, a gente tem o peso que a pessoa terá, que é resposta da quantidade de semanas que ele vai ficar. Se ele ficar uma semana, ele perde 2,5 kg. Se ele ficar 2 semanas, ele perde 5 quilos. 3 semanas, 7,5 kg. Então, quanto mais tempo ele fica, mais peso ele vai perder. Tudo bem? Então, aqui, começando pelo item A. O item A, ele pede para nós o seguinte, vou fazer aqui ao ladinho, tá? O item A, ele pede para nós o seguinte lá. Ele fala que ele quer uma expressão, né, ou uma fórmula que expresse o peso P dessa pessoa que vai atingir em N semanas, tudo bem? Então aqui, quem seria o primeiro, quem seria o segundo conjunto? Primeiro conjunto é o conjunto que manda, né?
Se eu fico uma semana, menos 2,5 kg, 2 semanas, menos 5 quilos, 3 semanas, menos 7,5 kg. Então, quem determina quanto tempo eu fico lá dentro, ou melhor, quanto peso eu vou perder, qual é a resposta que eu tenho, necessariamente é a quantidade de semanas que eu vou ficar preso lá, né? Que eu vou ficar dentro do spa, tudo bem? Então, aqui a gente tem o seguinte, nós vamos ter uma função P de X, o dispositivo que vai levar elementos do domínio, que são as nossas semanas, a se ligarem com as suas respostas respectivas, né, vamos se dizer assim, é o nosso P de X. Então tá aqui, ó. E aí você vai falar assim para mim, mas lá em cima era FX. Não tem problema, tá, gente? Pode ser P, pode ser Q, pode ser qualquer letra. P de X, então, é o nosso peso. Agora a gente vai para o que nós falamos, parte fixa, parte variante. Quem que é a parte fixa? Parte fixa é o peso que a pessoa entrou lá dentro. Para nós, parte fixa vai ser quem? 156 quilos. Detalhe, quando eu vou montar essa expressão, eu não coloco a unidade. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 156 quilos. Agora a gente vai falar do quanto ele vai perder, né? Aqui eu não vou chamar de P de X, vou chamar de P de N, que é o número de semanas, tá? E aí, o que vai acontecer? Se ele tá perdendo, se ele tá eliminando peso, né? Eu vou subtrair, eu tô tirando. Quanto eu vou tirar? Vou tirar 2,5 kg, 2,5 kg a cada semana. Então, essa é a nossa expressão que relaciona necessariamente a quantidade de peso perdido nas semanas que passaram. Então, uma semana, 2,5 kg, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, essa é a expressão. Lembrando, esse cara, né, ó, esse cara aqui é o peso final, é resposta da nossa função. E esse carinha aqui é o nosso N, né, é o nosso número de semanas, quantidade de semanas que eu vou ficar lá nesse spa para conseguir eliminar o peso que a gente quer. Tudo bem? Bom, então agora vamos ir para o item B, né? No item B, ele pede para nós o seguinte lá, né? No item B ele pede para nós, calcule o número mínimo de semanas completas para que essa pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com menos de 120 quilos. Quando a gente fala esse com menos, a gente está falando de uma inequação, mas como a gente não falou desse assunto, vamos falar da igualdade? Vamos falar para ele sair com exatamente 120 quilos de lá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Quando eu digo que eu quero uma resposta de 120 quilos, eu quero esse cara aqui, ó. P de N é igual a 120 quilos. É isso que eu estou pedindo. Então, eu vou usar o nosso dispositivo, né? Vamos chamar assim, o nosso mecanismo de resposta, em função das semanas, para a gente conseguir descobrir quantas semanas eu preciso ficar lá dentro. Se eu quero o número de semanas, eu quero o N, né? Isso é importante deixar claro. Então, eu vou fazer o seguinte. No lugar do P de N, eu vou colocar 120 igual 156 menos 2,5 vezes N. E aí, para nós agora, quem a gente quer descobrir é esse carinha aqui, tá? Então, vamos lá para a gente conseguir descobrir esse cara. Isso aqui agora vira uma equação do primeiro grau. Lembrando, nas equações, quando nós movimentamos os elementos de um lado a outro, necessariamente o que acontece é ele inverter a operação. Então, eu quero descobrir o valor de N. Tudo que tem N de um lado, tudo que não tem do outro, tá? Isso é importante. Então, aqui, só para manter a regra que a gente costuma utilizar, vou pegar esse cara, vou jogar ele para o lado de lá. Se ele está subtraindo de um lado, ele passa para o outro lado somando, fazendo a operação oposta, né? Então, a gente vai ficar assim, ó. Mais 2,5N, né? Ou vezes N, tanto faz. Mais 120 igual a 156. Tudo bem? Agora, vem o grande detalhe. Eu preciso tirar o 120, então eu vou pegar esse 120 e jogo ele para o lado de cá. Ele está somando, ele vai para o lado de lá fazendo a operação oposta, subtraindo. Então eu tenho aqui, vai ficar 2,5 vezes N igual a 156 menos 120. Tudo bem? 2,5 N's igual a 36. Ótimo. Ainda não descobri quantas semanas, né, a gente tem. Preciso descobrir o N. Preciso tirar
esse 2,5 daqui. Ele vai sair daqui fazendo a operação oposta para o outro termo. Pro quem que é a operação oposta? O oposto da multiplicação é a divisão. Então, o nosso n aqui, na verdade, ele vai ser 36 dividido por 2,5. Então, aqui, o nosso n, né, seria 14,4 semanas. Só que tem um detalhe, né? Ó, o exercício ele reforça quando ele diz o seguinte, que ele quer saber o número mínimo de semanas completas. Se ele quer o número mínimo de semanas completas, então o nosso n, nesse caso, seria o maior número, né? Seriam, então, 15 semanas. Detalhe importante. Por que eu não arredondei para 14? Por que eu não arredondei para 14 e arredondei para 15? Porque ele quer o número de semanas completas para ele sair com menos de 120 quilos. Quanto mais tempo ele fica, mais peso ele perde. Então, ele vai sair mais leve, vamos dizer assim. Então, para ele sair com menos de 120 quilos, ele precisaria ficar aí nesse spa pelo menos 15 semanas. Então, galera, esse foi o vídeo introdutório, claro, sobre a parte de funções, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, já se inscreve para você não perder nenhuma das novidades que a gente vai fazer aqui, porque daqui para frente a gente vai resolver aí muitos exercícios, dar muitas dicas legais para facilitar a sua vida. Um abraço a todos e até a próxima aula.